entendeu? O que eu aprendi foi trabalhar de maneira correta, porque, olha, pode parecer lugar comum, mas todo o dinheiro do mundo, sem você ter tempo para você, para sua família, não vale de nada. E eu digo isso na prática, eu digo que eu sou um felizardo porque eu consegui aprender isso antes dos 40 anos, mas senão eu estaria no lugar que eu vejo muitos amigos meus hoje, num burnout, tendo pico de hipertensão, tomando remédio para pressão alta. Então, não foi sempre que eu soube não, mas não quer dizer que tudo seja mil maravilhas, tá, Sil? Todo dia eu tenho que acordar, é como o Fred, que é meu mentorado, ele escreveu o livro e ele falou, não existe diferença de vida pessoal e profissional. Também, se você está buscando um equilíbrio perfeito, ele também não existe. O que existe é você aprender a... Imagina que é uma gangorra, vida pessoal, vida profissional. Ela vai estar sempre assim, ó. O que você tem que aprender é como, quando ela estiver assim, você tentar trazê-la de volta. Entendeu? Ela está sempre desequilibrando. Tem períodos que a gente vai trabalhar demais, vai esquecer a família. Tem período que a empresa vai estar melhor, você consegue compensar. A importância, o jeito Harvard de ser lucrativo é te ensinar como ficar perto disso aqui, que você vai entender o seguinte: se você ficar perto dessa zona do equilíbrio, você aumenta seu lucro, por incrível que pareça. Porque não adianta você trabalhar 18 horas por dia e você está hiperestressado, com a cabeça explodindo, mal de saúde, você não vai dar resultado. O que você falaria hoje para quem está assistindo, que é empreendedor, ou que é um intraempreendedor, aspirante empreendedor, seja lá o que for, que sempre almeja ter algo que esteja 100% completo, principalmente uma empresa, que ela esteja toda alinhada, com tudo pronto. O que você falaria, por exemplo, se algum das pessoas que estão aqui assistindo a gente falasse assim, ó, Felipe, estou com um grande problema aqui, minha empresa ela nunca está pronta, eu sempre tenho vários problemas. O que você diria para ele? Olha, Sil, eu diria para ele o que eu falo para mim todo dia. Porque o empreendedor, ele é um perfeccionista. Ele quer entregar o melhor. Mas a gente precisa entender que empreender não é ser perfeito. Empreender é melhorar a cada dia. Então, eu uso muito, e usei durante a minha vida, uma frase do meu pai, que é o que merece ser feito, merece ser bem feito. Aí eu vim para o digital, eu encontrei uma frase que parecia oposta, que diz que o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito. E aí aquilo virou um dilema na minha cabeça. Meu pai diz a vida toda para mim que o que merece ser feito, merece ser bem feito. Ok, eu peguei isso. E aí eu ouço uma pessoa dizendo que o feito é melhor que o perfeito, só que, Sil, eu estudei bastante essas duas frases até eu entender que elas tinham o mesmo sentido. O que meu pai quer dizer para mim e que eu uso na minha vida? O que merece ser feito, merece ser bem feito. Ele não falou merece ser perfeito. Você tem que dar o seu melhor. E quando a pessoa fala que o feito é melhor que o perfeito, ela esqueceu só de completar a frase. O feito é melhor que o perfeito nunca feito. Vocês entenderam? Na questão de lucro, quando a gente coloca aqui prioridades para lucrar, você quer dizer que também dentro de uma empresa existem alguns, vamos dizer assim, algumas atividades ou algum foco que você deve dar para que aquilo gere, por exemplo, talvez você tente fazer mais perfeito, vamos dizer assim, porque aquilo vai te dar retorno? Sil, vamos lá. Prioridade para lucrar. Isso eu aprendi da regra dos 3. Toda empresa tem que ter 3 prioridades. E por que eu digo que é para lucrar? Porque o maior erro que o empreendedor pode cometer é ter 10, 15, 20 prioridades. Porque aí ele se atrapalha. Eu vou contar só uma história rápida. É muito comum eu pegar empresas para mentorar, que as pessoas estão... Eu peguei uma empresa que eles contrataram um gênio da medicina. Os caras tinham 10 produtos que poderiam mudar a medicina no mundo. Sabe o que aconteceu? Eles botavam um caminhão de dinheiro no produto 1, mais no produto 2, mais no 3, mais no 4, mais no 5. Aí quando um estava andando, o outro caía, e aí quando eles viram, o caixa estava acabando. E eu tive que falar para eles o seguinte: olha, vocês têm 10 produtos que podem mudar a medicina e vocês vão quebrar sem lançar nenhum. Vamos priorizar 3, vamos lançar o primeiro, vamos dar retorno, tirar lucro, investir parte desse lucro no próximo
e aí a gente está conseguindo escalonar. Eu sei que para o empreendedor, isso é, poxa, Felipe, mas eu tinha 10 coisas na minha mão. Gente, se o empreendedor não sabe dizer não, ele quebra. Então, é muito importante saber dizer não. E o dizer não é ser grosso, é explicar o porquê do não. É até para você mesmo. Por que não lançar os 10 produtos agora? Porque nós não teríamos dinheiro e nós não lançaríamos nenhum. Então, quando você aprende o valor do não, você aprende a lucrar. E não quer dizer que você nunca, eu não falei nunca, eu falei não nesse momento. E aí você desenvolve as suas prioridades e vai tocando outras. Então, vamos lá, os 5 passos. Tá? Os 2 primeiros estão ligados à mentalidade. Primeira coisa, autoconhecimento. O empreendedor tem que se autoconhecer. Para que isso? Para que ele possa explorar a parte forte dele e saber aonde ele não é forte. Para quê? Para que ele monte um negócio que esteja mais linkado à vantagem competitiva dele e conforme esse negócio crescer, ele vá buscando pessoas que são fortes aonde ele não é. Então, autoconhecimento. Segundo, empreendedor precisa ter disciplina. Ah, Felipe, eu fui indisciplinado a vida toda. Para de dar desculpinha. Não importa o que você fez até ontem, é possível sim você se disciplinar. Então, o empreendedor precisa ter disciplina. Terceiro ponto, que é um misto, é onde você sai da mentalidade e vai para a empresa, mas você ainda carrega a mentalidade ali, que é entender a importância de se ter uma estratégia. Sem estratégia, chances são que você vai para o ponto 4 e 5 perdido. Qual é o 4? Execução, gente. Empreendedor é um executor. 70% do resultado está na execução. O que não quer dizer que você vai esquecer os 30% da estratégia. Quinto ponto, aprenda a ter indicadores. Porque com seus indicadores, você começa a medir se a sua execução está sendo bem feita ou não, porque não necessariamente executar garante o sucesso, e você pode ir ajeitando a execução. Então, muito diretamente, Sil, autoconhecimento, passo 1. Disciplina, passo 2. Estratégia, passo 3. Execução, passo 4. Indicadores, passo 5. E é uma sequência mesmo. Não começa por indicador antes de executar, entendeu? Não começa com a sua estratégia antes do autoconhecimento. Segue esses passos que aí você sim consegue estruturar uma empresa lucrativa. Eu vejo empresas quebrando por não vender, mas eu vejo muita empresa quebrando por vender demais sem estar preparado. E o faturamento diz mais sobre o seu ego do que outra coisa. Eu falo para vocês, e não é brincadeira não, tem amigo que chega perto de mim até para me impressionar e fala assim, Felipe, a minha empresa fatura 100 milhões. Eu falei, grandes drogas. Para mim não diz nada o seu faturamento. Eu quero saber o seguinte, quanto ela deixa de lucro? Porque uma empresa que fatura 100 milhões e consome 105 milhões, eu não quero nem dada. Então, essa é a cilada do faturamento, é você deixar o seu ego. E por que eu falo muito isso? Porque aconteceu comigo. Tinha uma época que eu abri 9 filiais no Brasil. Por quê? Porque eu queria dizer para as pessoas, eu tenho 9 filiais, eu tenho mais de 100 funcionários, meu negócio estava indo bem e quase afundou por causa disso. Por quê? Para poder faturar mais, vamos lá. Meu negócio dava 1 milhão de lucro. Pô, bacana. Só que para poder montar uma nova filial, eu tinha que botar 2 milhões. Ou seja, eu estava me endividando num falso resultado. O resultado era só para as pessoas ouvirem. Pô, Felipe tem 9 filiais, Felipe fatura X milhões. Isso eu aprendi na pele. Por pouco eu não quebrei por cair nessa cilada do faturamento. Então, o importante, não estou falando que você não vai crescer, mas cresça num modelo de negócio gerador de caixa. Lembra? Eu falei até na live com o Felipe. Ah, Felipe, mas eu fiquei sabendo que o Uber não gerou caixa durante anos, não gera ainda hoje, que a Amazon passou anos. Gente, é outro jogo. É o jogo de investidor. Esse pessoal é um business diferente. Eles não são business de operação, eles são um business de recolher informação. Depois que eles têm uma massa crítica muito grande, vale muito esse comportamento do cliente. Mas eu não vou nem perder tempo aqui, porque aqui eu falo para pequenos e médios empreendedores. Se você é um pequeno e médio empreendedor, aprenda a controlar o seu fluxo de caixa. O que é isso, Felipe? Simples assim. Para não complicar, o que entra menos o que sai. Você tem que controlar para sempre estar entrando mais do que sai. Ah, entendi, Felipe. Então eu vou vender 1 milhão
e já está tudo certo. Não, porque se você receber daqui a 30 dias e tiver que pagar 500 na frente de imposto fornecedor, você quebra. É além do valor você se ligar nesse fluxo. Quanto entra e quanto sai amanhã, quanto entra e quanto sai semana que vem, quanto entra e quanto sai daqui a um mês. Então, simples assim. Você não precisa de sistema, o dia que você tiver, melhor. No início, controla na mão. Quanto é que eu vou receber? Quanto entrou hoje, quanto saiu? Quanto eu recebo amanhã, quanto eu tenho que pagar? Quanto eu recebo durante essa próxima semana, quanto eu tenho para pagar? Quais são os 5 passos para você gerar lucro? Tá? Primeiro, estratégia. Você tem que ter estratégia. Segundo, uma estratégia que ninguém sabe, de nada adianta. Comunicação. O empreendedor tem que ser um comunicador. Os clientes têm que saber, os concorrentes têm que saber, os fornecedores têm que saber, os colaboradores têm que saber. Depois, gestão. Não adianta você ter uma boa estratégia e não fazer gestão. Felipe, o negócio sou eu sozinho. Sim, faça a sua gestão. Veja se você está indo bem, se você não está indo bem. Quarto ponto, gente, que muita gente negligencia. Eu estou passando um problemão com o mentorado aqui por causa disso. Ele é um fenômeno, mas ele esquece de motivar as pessoas. Como ele é um cara automotivado, como ele é um cara que se motiva, tranquilo, seu cachorro é bem-vindo. Como ele é um cara que se motiva sem precisar de nada, ele imagina que todos os colaboradores deles também vão se motivar. Esquece isso, gente. Cada pessoa é de um jeito. O empreendedor tem que motivar a sua equipe todo dia. Quinto e último ponto, que a gente já falou, aí sim você vai para a execução. Então, a gente vai falar mais na jornada da lucratividade sobre esses 5 passos: estratégia, comunicação, gestão, motivação e execução. A jornada do empreendedor. Então, assim, diz aí pra gente mais ou menos o que seria esse segredo de uma venda lucrativa. Gente, isso aí é outra coisa que os pais têm que ensinar para os filhos. Tá? Todo mundo fala, meu filho tem que ser um bom vendedor, meu filho tem que saber vender bem, meu filho tem. Mas primeiro tem que saber comprar bem, gente. O segredo está na compra e as pessoas negligenciam. Eu me lembro que uma época, vou contar uma história rápida, eu pensei em comprar um hospital no Rio de Janeiro, porque eu tinha a distribuidora. Cara, os hospitais estavam todos quebrados. Eu fui analisar os números, sabe por quê? Eram grandes médicos cirurgiões que montaram o hospital para poder operar lá dentro e depois os filhos operarem. Por que eles estavam quebrados e hoje a Redditor domina e comprou todos eles? Porque a Redditor aprendeu o poder da compra. Hoje, você não consegue vender mais caro para um plano de saúde porque, por força da lei, o plano de saúde não pode aumentar muito para o usuário. Então, o preço de venda está limitado. Como é que você gerencia um negócio? No poder da compra. Você comprando em escala. Eu via no hospital as pessoas comprando contraste por unidade. Precisou de um contraste, vai lá e compra. Gente, se você comprar a unidade, o preço é X. Se você fizer um contrato de longo prazo, vou comprar 100 unidades por mês durante 12 meses, com certeza o fornecedor vai te dar um desconto. Então, presta atenção na compra. Preste atenção na compra. E aí nós falamos de 2 pontos para as pessoas entenderem. Um é o CAC, CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta para ter aquele cliente? E aí está seu tempo, seu marketing e também seus insumos se você vender produto. E aí, um segundo passo que eu deixei de dica é que você tente sempre controlar o seu fluxo de caixa. Entendeu? Então, assim, para você comprar bem, não necessariamente é comprar mais barato. Tem empresas que eu falo o seguinte, não tem problema nem você pagar um pouco mais caro, mas pede prazo. Como você não tem dinheiro no caixa, vamos imaginar o seguinte, poxa, Felipe, aqui eu recebo tudo em cartão de crédito. Poxa, então só em 30 dias vai cair na sua conta. Poxa, é até melhor você pagar um pouco mais caro, mas pagar em 60. Entendeu? Então, o segredo da compra é você ajustar com o seu fluxo de caixa. E aí eu entrei muito falando para vocês, eu estudei durante 3 anos negociação. Gente, cuidado, muitas pessoas perdem boas negociações porque não sentam na outra cadeira. Rapidamente, imagina o seguinte, eu tenho um carro e eu quero vender por 15 mil reais. Mas você aí que está assistindo, você só tem 12. Ah, mas não, eu quero vender por 15. Não, você só tem 12. Agora, se eu talvez falar para você o seguinte, e se eu vender por, sei lá,
6 prestações de R$3.000. Aí você, como assim? É isso. Como eu não preciso de dinheiro agora, eu vou vender o mesmo carro por 18 mil, você só tinha 12, mas aí você falou, por isso eu compro. Porque eu não vou gastar meus 12 mil, eu vou te dar 3 de entrada, ainda vou ficar com 9 mil, eu tenho uma entrada de caixa de 5 mil por mês, eu consigo pagar sem me descapitalizar. Então, vocês estão entendendo que o segredo da compra é você também entender o que o outro lado precisa? Poxa, eu ia bater o pé, eu ia perder a venda, porque você só tinha 12 mil, eu não preciso do dinheiro hoje, consegui vender meu carro de 15 por 18. Ah, Felipe, mas não é 18 porque você demorou 6 meses? Ok. Tem um preço do dinheiro no tempo, mas é muito menos do que os 3 mil que eu ganhei ou os 6 mil se eu aceitasse os 12. Então, mais uma dica de você negociar na compra. Felipe, o mercado está mudando muito e muito rápido. Qual a sua opinião para a elaboração de planejamento estratégico para os últimos 5 anos? Boa, vamos lá, gente. Eu vim de uma escola que inventou o planejamento estratégico, que é Harvard, que inventou a análise de SWOT, que é você ver a fotografia. Hoje, eu sou contra, porque eu concordo exatamente com o que a Mariana falou. O mercado está mudando muito rápido. Quem está fazendo planejamento estratégico para 5 anos é só para inglês ver. Você tem que saber aonde você quer chegar, entendeu? Mas hoje, eu sou muito fã de estratégia que você revisite. Depende do tamanho da empresa. Se você é uma empresa do eu sozinho, a cada mês tira 2 horinhas e vê se você está na estratégia certa. Se você é uma empresa pequena, a cada 2 meses. Se você já é um pouco maior, uma empresa média, pelo menos a cada 3 meses, revisite a sua estratégia. Dinheiro sem estratégia vale muito pouco, principalmente para o pequeno empreendedor. Ao invés de reclamar que não tem dinheiro, começa a pensar de que forma você consegue multiplicar a sua penetração, a sua venda. Vocês pegaram 2 dicas que eu dei? Uma, você é pequeno, pega outros pequenos, faz collab, faz post, divulga o outro que o outro vai te divulgar. Segundo, faz cross-selling, que a gente chama. O que é isso? É venda cruzada. Poxa, eu tenho a barbearia, de repente eu vou botar até do lado do caixa uns brownies ali, entendeu? Eu pago uma comissão para o cara do brownie, aumento as vendas dele e ainda fico com um lucrinho para mim. Vocês estão entendendo, gente, que nada do que eu estou falando aqui é, poxa, eu preciso de mais dinheiro? Só que 2 são as maiores objeções que eu tenho. A primeira não é dinheiro. A primeira é, Felipe, eu não tenho tempo. Essa, para mim, é a pior de todas. Você não tem tempo, não é sua prioridade. Não é sua prioridade, porque se você entender que a prioridade é você reunir 14 pessoas, porque isso vai gerar lucro, você arruma o tempo. Em último caso, se você cair doente e tiver que ir para o hospital 1 semana, você vai ter tempo de ir para o hospital. Então, assim, gente, nunca mais repita que você não tem tempo, nem permita que ninguém fale para você. É o que eu mais recebo, tá? Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa falando o seguinte, eu não vou entrar na sua próxima turma porque eu não tenho tempo. Eu falei, seja honesta comigo e contigo. Você não vai fazer porque hoje não é prioridade. Você tem outras prioridades e tudo bem. A segunda objeção é a do dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, primeiro, você consegue ter ideias que não gaste dinheiro. Segundo, você não viu o valor naquilo. Porque eu sempre faço essa brincadeira. Me dá R$1.000 por essa caneta? Ninguém vai me dar. Agora, me dá R$1.000 pelo Tesla que abre a porta que nem gaivota da minha esposa, todo mundo aqui vai me dar. Mesmo quem não tem, vai arrumar. E se eu falar que é só em 1 hora, ainda assim vocês vão arrumar. Entendeu? Vocês vão dar o jeito, vão arrumar R$1.000, porque sabem que vão vender esse carro por muito mais. Então, mais uma vez, pense fora da caixa e para de inventar desculpas que prejudicam você mesmo. Porque toda vez que você fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, você é a primeira pessoa a escutar. E você se bloqueia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bye, bye.